O projeto Ecologias Evidenciadoras faz parte de uma iniciativa encabeçada pelo Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability, o SMUS, da Universidade Técnica de Berlim, em parceria com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FFLeste, através do financiamento do DAD, para aplicação de uma caixa de ferramentas de métodos espaciais para mudanças de perspectivas acadêmicas e de agentes da prática sobre sustentabilidade urbana. O objetivo do nosso projeto é conectar as várzeas do Bexiga e do Glicério, ambas no centro da cidade de São Paulo, e suas histórias, como ecologias evidenciadoras, ou seja, perguntamos o que os elementos ecológicos dessas várzeas nos evidenciam sobre sustentabilidade e saúde urbana, assim confrontando e perturbando um senso comum sobre a várzea urbana como espaço de doença, insalubridade e dejetos humanos e não humanos. Trabalhamos com o conceito de ecologias evidenciadoras de Cristina Lyon, que mobilizou o termo num contexto de violência e toxicidade na Colômbia rural pós-guerra contra as drogas. Nós, aqui, propomos uma tradução desse conceito para um contexto explicitamente urbano, entendendo as ecologias de várzea não como evidenciadoras de crimes ou conflitos, mas de cura e de formação de coletividade e solidariedade. Com esse fim, propomos ainda uma metodologia etnográfica multiespécies, aliada àquela caixa de ferramentas espaciais desenvolvidas pelo SMUS e pela FFLeste, visando contribuir para a implementação do ODS 11 no Brasil, que engloba o planejamento participativo e sustentável, espaços públicos mais verdes e acessíveis e a redução do impacto ambiental negativo por meio da proteção do patrimônio cultural e natural e da gestão de resíduos. Para testar os nossos métodos e iniciar o processo participativo e de etnografia coletiva, a gente organizou entre março e julho de 2024 um curso de extensão coordenado pela Laura Kemmer e Luiz Michel Françoso, com participação ativa de Marta Hittner, Ayumi Pompeia e Isabel Figueiredo, todos da FFLeste USP. A gente tinha como pergunta norteadora como as ecologias de várzea dos bairros do Glicério e do Bexiga curam a cidade. E a partir disso e do engajamento de atores locais importantes como o Serviço Franciscano de Apoio à Reciclagem, Recifran, o Teatro Oficina e a Horta Comunitária Denúzia Pedreira Bastos, realizamos esse curso de 8 encontros com 22 participantes na faixa etária dos 20 aos 70 anos, em sua maioria mulheres cisgênero, que incluía estudantes de graduação, professores, membros da comunidade engajados em conselhos de saúde e de educação, catadores de materiais recicláveis, bordadeiras, jardineiros urbanos, ativistas ambientais e representantes de centros de saúde. O curso, então, explorou alguns métodos multissensoriais para a vivência de cada um desses espaços de várzea. A gente realizou caminhadas pelos bairros do Bexiga e do Glicério, visita aos espaços significativos dessas várzeas, como terreiros de candomblé, centros de reciclagem, hortas comunitárias, praças, parques, teatros e centros de acolhimento de imigrantes. A gente também realizou exercícios de mudança de olhar e de etnografia multiespécies e de métodos espaciais de várias naturezas, como o caderno de campo, mapeamento participativo, entrevistas móveis, bordados e técnicas audiovisuais de gravação de som, vídeo e fotografias. Oficinas de testagem de solo também foram meios de se explorar essas várzeas e trazer evidências delas. E depois, em grupos, os participantes puderam ainda produzir um mini-filme com reflexões suas sobre cada espaço, que apresentaremos adiante. Da experiência desse curso, também elaboramos algumas reflexões sobre os dados coletados durante esses encontros, através das nossas próprias observações e das falas dos participantes sobre os temas abordados durante o curso, que compartilhamos aqui. Até agora, alguns padrões foram observados, o que permite a gente afirmar que as hortas urbanas e os espaços verdes geridos pela comunidade são percebidos pelos participantes como locais que, além de aumentar a resiliência da cidade frente às mudanças climáticas e melhorar a saúde urbana de forma geral, essas hortas promovem também a saúde humana. Isso ocorreria de duas maneiras, segundo os participantes, por meio do acesso a plantas comestíveis e medicinais, que possibilitam formas de cura do corpo e da saúde física, e por meio da convivência e das relações de solidariedade que se criam entre as pessoas, mediadas pelo cuidado com as outras espécies. O minifilme Vínculos de Cura, que vemos aqui, trabalha essa questão do acesso a espaços verdes na cidade, partindo do portão de entrada da Horta Comunitária do Bexiga, que representa um lugar de trocas de mudas de plantas medicinais ou PANCs, mas também de trocas de conhecimento sobre cura no mais amplo sentido. Cura de corpos humanos, cura espiritual, cura do bairro e cura dos malefícios da constante asfaltização e impermeabilização. Nessa cena,
Um dos jardineiros nos conta como relacionar-se com as plantas estabelece um vínculo de cura que descentraliza a perspectiva humana e coloca a planta no lugar de evidenciar o que ela precisa. O minifilme Vidas na Travessia continua essa reflexão sobre o acesso a esses espaços, adicionando o entendimento do que será um Parque do Rio Bexiga, reivindicação liderada por representantes do Teatro Oficina pela transformação de um terreno baldio em parque público. Esse minifilme mapeia o caminho do rio para evidenciar todas as formas de vida resistentes que já fazem com que o Parque Bexiga exista. Propõe também integrar ao parque equipamentos públicos de saúde e serviço social para moradores de rua, crianças e pessoas da terceira idade. Outro aspecto que a gente pode afirmar é que experimentar a caixa de ferramentas de métodos espaciais multiespécies é percebido pelos participantes como uma ampliação de perspectivas, permitindo que a gente veja que corpos não humanos, sobretudo plantas e rios, revelam características das várzeas e os modos de vida de seus habitantes. O minifilme Ciclos mostra muito bem essa mudança de perspectiva ao propor uma releitura da várzea urbana, nesse caso a do glicério, como um espaço de dejetos. O filme segue metodologicamente a roda da bicicleta como elemento da várzea do glicério, que evidencia sua relevância para o metabolismo urbano, mostrando como a roda facilita a circulação de pessoas e coisas, assim mantendo o organismo da cidade saudável numa espécie de reciclagem da vida. Além disso, percebemos pelas falas dos participantes o desejo de utilizar essa caixa de ferramentas de métodos espaciais multiespécies em possíveis ações em suas próprias comunidades, promovendo eles mesmos e coletivamente ampliação de perspectivas, solidariedade e cura urbana em seus territórios. Considerando esses resultados preliminares, a gente ainda refletiu sobre a meta do ODS 11.7, que quer proporcionar até 2030 o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, e demais grupos em situação de vulnerabilidade. O que significaria, para o nosso projeto, consolidar e expandir o acesso, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a ambientes verdes geridos pela comunidade nos territórios de várzea da cidade de São Paulo. Nesses locais seriam desenvolvidos projetos que promovam a sociabilidade, mediada pelo cuidado com o solo e as plantas, e haveria integração com serviços públicos de saúde e de proteção social. Essa análise que estamos fazendo ainda vai subsidiar a produção coletiva de um policy paper direcionado a membros do poder público da cidade de São Paulo, contendo a proposta de ampliação de espaços verdes de gestão comunitária nos territórios do Bexiga e do Glicério como um primeiro passo para a ampliação do acesso a espaços públicos verdes, seguros, inclusivos e acessíveis nos territórios de várzea.